Boa noite, Elite Oculta. O relato que contarei hoje não ocorreu comigo. Ocorreu com um tio meu há muitos anos. E a minha família paterna moravam em um pequeno município do interior de Goiás, chamado São Miguel do Passa Quatro. O meu tio se chamava João. Ele era o filho mais velho dos meus avós e estava com seus 30 anos de idade. E nessa época, o meu pai ainda era criança e tinha lá os seus 8 ou 9 anos de idade. O tio João já era pai de família, mas mesmo assim ainda morava com os meus avós. Então, depois de juntar umas economias, ele comprou uma modesta propriedade rural, com o objetivo de fazer uma pequena criação de porcos. Ele se mudou da casa dos seus pais para essa propriedade na roça, com a esposa e os seus 2 filhos. E quando se instalou no sítio, ele logo iniciou os trabalhos, comprando leitões e alguns porcos de engorda. E não precisou construir um chiqueiro, pois na propriedade já havia um construído. No começo, estava tudo indo bem na criação de suínos, mas depois de alguns dias, coisas estranhas começaram a ocorrer com os porcos do tio João. Numa certa noite, o homem acordou ouvindo os porcos gritando e fazendo alvoroço no chiqueiro. Então levantou, pegou a espingarda e foi averiguar. Porém, ele não viu nada e ninguém por perto, e assim ele logo voltou a dormir. Na manhã seguinte, quando o tio João se levantou e foi tratar da criação, ele notou que um porco estava morto. Porém, só havia a cabeça do animal, pois o corpo já havia sumido. Haviam muitos porcos na criação do tio João, e quase toda noite, ele e a família estavam ouvindo aquele alvoroço terrível no chiqueiro. Mas, ao averiguarem, não constatavam nada que estivessem atormentando os porcos. E no outro dia, sempre um animal aparecia morto sem o corpo. Então, certa noite o tio João decidiu ficar na espreita, para descobrir o que estava acontecendo. E por várias horas, ele ficou em cima de um pé de manga que ficava próximo ao chiqueiro, e só aguardando um animal misterioso aparecer, pois até então ele pensava se tratar de alguma onça. Chegou certa hora da madrugada e os porcos começaram a gritar desesperados. O tio João observou atentamente lá do alto da árvore e viu uma sombra no formato de uma cobra muito grande. Então, ele logo achou que aquela cobra era a responsável pelo abate dos animais. Estava muito escuro e só a pouca claridade da lua iluminava o ambiente. O tio João fez mira com a sua espingarda, procurando a cobra grande para lhe acertar um tiro. Mas foi aí que ele começou a ouvir um canto muito estranho. E os porcos que outrora estavam agitados, logo ficaram em silêncio. E ali, na cerca do chiqueiro, havia uma linda moça. Ela cantava uma linda canção melódica, em uma língua que ele nunca ouvira antes. O tio João conta que os porcos pareciam estarem apaixonados com aquela linda melodia que a jovem encantadora cantava. E não foram só os porcos. O tio João também se distraiu com a música, e logo já estava apaixonado pela jovem. A sua cabeça estava tão vazia que ele não pensava o que aquela moça estava fazendo ali, e por que ela cantava para os porcos. Ele só prestava atenção na música,
e tentava ver melhor aquela moça formosa. Ele desceu da árvore e seguiu até a moça, lhe apontando a espingarda. Então, assim que ela ouviu, ela foi dançando e saltitando até ele. O pegou pelas mãos e ambos começaram a dançar enquanto ela cantava. Bem, eu esqueci de mencionar que a mulher estava totalmente nua. E o tio João foi se despindo e ambos começaram a se atracarem loucamente. O meu tio enfeitiçado era insaciável. E aquela jovem parecia não se cansar nunca, enquanto transavam loucamente. Ela gritava e emitia uns ruídos bizarros, que de certa forma deixavam meu tio em êxtase. Assim que eles terminaram o ato profano, o meu tio se recompôs, e quando ele pensou em perguntar o nome da moça, porque até então ele não havia lhe dirigido a palavra, o tio João logo percebeu que a mulher que pouco tempo atrás era uma moça normal foi se esticando de uma forma abrupta. Era como se as suas pernas se alongassem, e enquanto ela fazia isso, os seus ossos estalavam, e ela gritava e cobria o rosto com a mão. O meu tio logo percebeu que as suas pernas deram lugar a uma enorme cauda de serpente, de um tamanho surreal mesmo. E quando ela tirou a mão do rosto, a sua aparência era horripilante. Ele caiu para trás, tamanho foi o susto. E segundo o tio João contava, literalmente, aquela era uma mulher cobra. O seu rosto assumiu uma textura escamosa e brilhante, e toda a sua pele endureceu ao ponto daquela moça se transformar quase por completo em uma gigantesca serpente. E de humano, ela só tinha os braços, os seios e a cabeça, e o resto do seu corpo era de cobra. A mulher tirou a atenção do tio João, esticando o seu corpo da cintura para cima para dentro do chiqueiro, enquanto da cintura para baixo ela permanecia fora do chiqueiro. E com a boca enorme ela pegou um porco, puxou para fora do chiqueiro e se enrolou nele igual fazem as sucuris. E logo começou a devorar o pobre suíno. O meu tio pegou a espingarda e apontou para ela, porém não conseguia de forma alguma atirar naquela moça. E depois que ela devorou o porco por completo, ela simplesmente foi embora, deixando ali somente a cabeça do animal. O tio João, com muito medo, entrou em casa e foi dormir. E no outro dia, quando a sua esposa viu outro porco morto, ela o questionou, já que ele estava de vigia. Ele disse que estava muito cansado e acabou cochilando em cima do pé de manga. A minha tia ficou furiosa, porque os porcos eram a renda da família. Mas o tio João prometeu que daria um fim naquilo. Os meus tios decidiram perguntar para alguns vizinhos que moravam um pouco distante da propriedade sobre o que poderia ser aquela criatura que estava devorando os porcos. Então foram informados pelos moradores da região que há muito tempo havia naquela propriedade um grande criador de porcos, que num determinado ano investiu uma fortuna na criação de suínos. E numa noite em que estava viajando, ele teve todos os seus porcos roubados, mas as cabeças dos animais foram arrancadas e deixadas no chiqueiro. Então, o criador de porcos, tomado de amargura e aflição, tirou a própria vida ali mesmo no chiqueiro. Um empregado da propriedade, quando achou seu corpo,
foi direto chamar os outros vizinhos e logo a polícia chegou. Mas quando chegaram lá, o corpo havia desaparecido, restando apenas a cabeça do criador de porcos caída no chão, junto a cabeças dos suínos. O tio João prometeu dar um fim no animal que estava matando os porcos, pois até então ele mantinha segredo sobre a mulher cobra. E nas próximas noites, ele tornou fazer tocaia em cima de um pé de manga. Mas toda vez que a moça aparecia, ele descia e transava loucamente com ela. E no final ela devorava um porco, deixava a cabeça e ia embora. A minha tia, nada boba e já desconfiada do porquê o marido sempre ficava de tocaia e não via o porquê do sumiço dos porcos, decidiu ficar de tocaia no marido, que ficava de tocaia nos porcos. E pela fresta da janela do quarto, ela olhava para o quintal e via pouca coisa, devido à escuridão. Mas logo quando percebeu os porcos agitados, ela vestiu uma roupa preta para não ser notada, deu a volta na casa e se escondeu abaixada atrás do murinho do alpendre. A tia Laura ouviu uma música muito bonita e percebeu que havia ali perto do chiqueiro uma moça cantando. Em seguida, ela viu o tio João se aproximando da moça, tirando a roupa e transando com ela ali mesmo, com os porcos presenciando o espetáculo. Ela não queria acreditar naquilo, mas a ficha só caiu quando escutou a moça gemer e gritar. A tia Laura já se levantou de trás do murinho, perguntando que palhaçada era aquela. E quando a moça viu, ela gritou para a tia Laura que voltaria, porque carregava a semente do tio João. E em seguida, ela simplesmente saiu correndo dali, como uma pessoa normal. O tio João tentou explicar toda a situação, dizendo que aquilo não era uma mulher normal, e sim uma mulher cobra. Mas a minha tia queria matá-lo. Ela pegou a espingarda e saiu correndo atrás da moça atirando nela. Porém, aquela moça já havia desaparecido na escuridão. E isso resultou no divórcio do casal. A tia Laura pegou os 2 filhos e se mandou da fazenda. O tio João ficou ali morando sozinho. Porém, ele não se importava mais com a sua esposa, pois ele queria mesmo era a mulher cobra. Mas ela nunca mais apareceu. E nisso, ele entrou em uma profunda depressão. E certa noite, ele sonhou que o resto da criação de porcos havia sido devorada pela mulher cobra e por outras cobras com aparência de crianças. No outro dia cedo, ele foi até o chiqueiro e, para sua surpresa, não havia nenhum porco vivo, somente as cabeças ali jogadas. Então, ele, já falido e amargurado pela esposa o abandonar, e agora pelos seus porcos mortos, ele pegou a sua espingarda, colocou o cano na boca e tentava criar coragem para fazer a maior besteira de sua vida. Mas logo percebeu alguém entrando na fazenda e se aproximando ao longe. Então ele viu que era a sua esposa e as crianças. A esposa veio até ele, o abraçou chorando e pediu perdão, pois segundo ela, aquela mulher assumiu a forma de cobra, entrou pela janela do seu quarto no sítio onde ela morava com seus pais, e só não aconteceu uma fatalidade porque parte do cimento da janela cedeu e a tia Laura acordou com o barulho. E então viu aquela mulher transformada em cobra
tentando invadir o seu quarto. Ela gritou e correu dali. Mas quando seu pai chegou armado, a criatura já havia se mandado. Então, a tia Laura entendeu que o tio João falava a verdade. E aquele monstro estava enfeitiçando o tio João para depois que devorasse os porcos, devorasse toda a família. Eles se mudaram daquela propriedade e venderam o sítio. Porém, ninguém mora lá por muito tempo. E o sítio está à venda até os dias de hoje, pois todos que compram a propriedade logo o colocam à venda. Bem, eu deixei o link do sítio à venda para que vocês possam ver como é a propriedade que pertencia ao meu tio nos anos 80. Então, cliquem na descrição do vídeo e lá vai ter o link com as fotos do lugar atualmente, que de certa forma permanece a mesma coisa. Boa noite.